Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, que conta sobre as origens do mundo, da humanidade, do pecado e do grande plano de Deus para nos salvar. Nesse livro também descobrimos de onde veio o povo de Israel e como Deus estabeleceu sua aliança com eles. Gênesis faz parte de um grupo de 5 livros chamados de Pentateuco, ou Torá. Esses são os primeiros 5 livros da Bíblia, eles lançam os fundamentos para toda a Escritura. Esse livro começa contando como Deus criou tudo o que existe, inclusive a humanidade. Nesse momento, Adão e Eva são apresentados e cometem o pecado original, ao comer o fruto proibido. Logo depois disso, o famoso episódio de Noé e o dilúvio acontecem. Abraão é escolhido por Deus para criar uma nova nação, e seus filhos recebem a mesma promessa. Capítulo 1 e 2. No princípio, Deus criou todas as coisas, formando o mundo com suas palavras. Ele criou tudo para ser bom, também criou o homem e a mulher para cuidar do mundo. O mundo ficou completo em 6 dias, e no 7º, Deus descansou e declarou que tudo era bom. Deus colocou o primeiro casal, Adão e Eva, no jardim do Éden, para cuidar dele. Os dois viviam felizes no jardim, em harmonia com Deus. O Criador deu uma função, um trabalho, para o primeiro casal, cuidar do jardim e nomear os animais da terra. Havia muitas árvores com frutos bons e eles podiam comer de qualquer uma. Mas 2 árvores eram especiais, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva tinham permissão para comerem de todas as árvores ao seu redor, com a única exceção da árvore do conhecimento, pois no dia em que dela comessem, certamente morreriam. Capítulos 3 e 5. A queda e o pecado. Um dia, a serpente convenceu Eva a comer do fruto da árvore proibida, dizendo que iria torná-la semelhante a Deus. Adão também comeu do fruto e o pecado entrou no mundo. Deus confrontou Adão e Eva e os castigou, expulsando-os do jardim. Nunca mais iriam poder viver no jardim do Éden e sua vida iria ser difícil. A serpente também foi amaldiçoada por sua maldade. Depois dessas coisas, Adão e Eva tiveram 2 filhos chamados Caim e Abel. Caim ficou com ciúmes de Abel e matou-o, tornando-se o primeiro assassino. Caim foi banido e Deus deu outro filho a Eva, no lugar de Abel, chamado Sete. Adão e Eva também tiveram vários outros filhos e filhas, que começaram a povoar a terra. Mas o pecado continuava a crescer no mundo. Capítulos 6, 11. A história de Noé. Deus viu que a humanidade se tinha corrompido completamente, se dedicando inteiramente ao pecado. Por isso, ele decidiu destruir o mundo com um dilúvio. Porém, como a humanidade era o seu projeto especial dentre toda a criação, Deus separa Noé e sua família da destruição, para que o mundo pudesse recomeçar. Deus mandou Noé construir uma arca e, quando ficou pronta, encheu o navio com animais de toda a espécie. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as esposas deles entraram na arca e foram salvos do dilúvio que matou o resto da humanidade. Quando o dilúvio acabou, Deus fez uma aliança com Noé e prometeu nunca mais destruir o mundo com água. Para lembrar dessa aliança, ele criou o arco-íris. Os descendentes de Noé se multiplicaram e povoaram a terra. Em Babel, eles tentaram construir uma torre para chegar ao céu, mas Deus confundiu as línguas e não conseguiram terminar a construção. Foi assim que surgiram várias línguas diferentes. Capítulos 12 e 23. A história de Abraão. Noé teve um descendente chamado Abrão, que Deus chamou para sair de sua terra e ir a um novo território. Deus prometeu abençoar todos os povos da terra por meio de Abrão. Por isso, Abrão deixou seu povo e se tornou nômade, à procura da terra que Deus tinha prometido aos seus descendentes. Abrão teve várias aventuras pelos lugares onde passou e, quando chegou à região de Canaã, Deus lhe disse que seus descendentes iriam herdar essa terra. Só havia um problema: Abrão não tinha filhos. Sua esposa, Sarai, era estéril. Então Deus prometeu dar-lhe um filho. Deus fez mais uma aliança com Abrão, mudando seu nome para Abraão, e Sarai para Sara. O sinal dessa nova aliança era a circuncisão. Todo homem descendente de Abraão deveria ser circuncidado, como sinal que fazia parte do povo de Deus. É por isso que os judeus praticam a circuncisão. Depois disso, Sara engravidou e teve um filho chamado Isaque. Capítulos 27 e 36. A história de Jacó. Jacó era o favorito de Rebeca,
e com a ajuda de sua mãe, ele enganou seu pai idoso e recebeu a bênção do filho mais velho. Esaú ficou muito zangado, por isso Jacó fugiu para outra terra. Pelo caminho, Deus falou com ele num sonho, prometendo cuidar dele. Gênesis 28, 2.13 e 15. Na outra terra, Jacó se casou com duas irmãs que eram parentes suas, Lia e Raquel. Elas e suas duas servas deram a Jacó 12 filhos homens. Esses se tornaram as 12 tribos de Israel. Jacó se desentendeu com seu sogro, que também era seu patrão, e fugiu de volta para casa, com sua família. Pelo caminho, ele lutou com um anjo, que o abençoou e mudou seu nome para Israel. Jacó nunca mais foi o mesmo. Capítulos 37 e 50, a história de José. Jacó tinha um filho favorito, José. Ele tinha sonhos de Deus e o dom de interpretar. Os outros filhos ficaram com inveja de José e um dia apanharam-no e venderam-no como escravo. José foi levado ao Egito e, depois de algum tempo trabalhando como escravo, foi lançado injustamente na prisão. Na prisão, José foi chamado para interpretar os sonhos do faraó, porque ninguém mais conseguia. Deus revelou a José o significado. Estava chegando uma época de fome muito grave. Vendo a sabedoria de José, o faraó o colocou como seu primeiro-ministro, preparando o mantimento para os anos de fome. Graças ao trabalho de José, o Egito foi poupado da devastação. A fome também chegou a Canaã e Jacó enviou seus outros filhos para comprar comida no Egito. De início, eles não reconheceram seu irmão José, mas na segunda visita ele se revelou a eles e os perdoou. Deus tinha permitido essa maldade para salvar a família toda. Jacó se mudou para o Egito com sua família, onde José tomou conta deles. E foi assim que o povo de Israel se estabeleceu no Egito, durante 400 anos. Quem escreveu o livro de Gênesis? O autor de Gênesis é Moisés, como afirma a tradição judaica e cristã. Moisés foi um homem educado na corte egípcia e teria toda a capacidade literária de ter escrito esse e os outros 4 livros do Pentateuco. A Bíblia não apresenta uma indicação explícita sobre o autor, mas os 5 primeiros livros bíblicos são conhecidos como os livros de Moisés, inclusive mencionados como tal por Jesus, Lucas 24:44. Considerando que Moisés é reconhecido como autor dos outros 4 livros, é plausível acreditar que ele também seja o autor de Gênesis.